Vamos falar agora sobre a PEC da blindagem, de novo, né? Voltar a falar sobre a PEC da blindagem, porque a votação foi concluída hoje na Câmara com a retomada daquele trecho que prevê a votação secreta, né? Para que o Congresso autorize a abertura de processo contra parlamentares, que é o centro do texto. O texto é: os parlamentares têm que dar o ok para a pessoa ser processada e mais. Tinham derrubado a votação secreta, voltou a votação secreta. Vamos chamar o Pedro Figueiredo, que está lá em Brasília, está do lado do senador Renan Calheiros, que essa matéria agora vai para o Senado. O senador Renan Calheiros é um dos senadores mais influentes e a gente quer ouvir a posição, a temperatura que ele está tirando no Senado sobre esse assunto. Boa tarde para vocês. Oi, Júlia. Queria, primeiro de tudo, agradecer ao senador Renan Calheiros pela participação aqui no Globo News+. Senador, obrigado pela participação do senhor. Prazer grande, Pedro. Senador, vou começar pelo seguinte: esse texto vai chegar agora aqui ao Senado. Queria saber do senhor primeiro se há, na avaliação do senhor, votos suficientes para essa PEC passar, se ela terá uma tramitação acelerada, como deverá ser essa tramitação, mas ainda por cima, como vão ser os posicionamentos dos partidos, porque o partido do senhor, o MDB, o líder é do seu estado, deputado Ginaldo Bulhões, de Alagoas, e o MDB foi favorável na Câmara à aprovação dessa PEC. E hoje o senhor fez uma fala muito dura no plenário do Senado, contrário a esse texto. E advertência ao... E aí queria saber do senhor, então, como é que vai se dar essa tramitação, com esse olhar também, obviamente, partidário. Olha, Pedro, em primeiríssimo lugar, nós vamos trabalhar para que não seja pautada essa matéria. E, em sendo pautada, nós vamos trabalhar para derrubá-la. Eles precisarão de 49 votos para aprovar a PEC em primeiro e em segundo turno. Essa PEC é um retrocesso inominável, é um tapa na cara da sociedade. Nós vamos ter um sistema penal para o povo, para a sociedade, e um outro sistema penal totalmente diferente para a casta política. Qualquer endinheirado do Brasil vai querer comprar um mandato no Congresso Nacional pela impunidade. Isso é uma coisa inacreditável. O MDB de Alagoas, que tem 2 deputados na Câmara, o MDB advertiu os 2 deputados, o deputado Ginaldo Bulhões e o deputado Rafael Brito, porque votaram favoravelmente. Eu acho que o PT deveria fazer o mesmo, porque 12 deputados do PT votaram favoravelmente. O estilo, o método dessa gente que está tentando aprovar a blindagem, nós já conhecemos. O surpreendente de tudo isso é que, de uma forma ou de outra, o governo acabe participando desse processo de chantagem. A Júlia tem uma pergunta lá do estúdio. Júlia. Vou aproveitar e pegar o gancho do senhor, senador. Boa tarde mais uma vez. O senhor dizendo que o governo, de uma maneira ou de outra, participa, né? O governo acabou liberando, embora o PT tenha se posicionado contra. E aí a gente já trouxe aqui na programação, os jornais já trazem isso hoje também, o acordo que teve feito por Hugo Motta para conseguir derrubar a urgência, tentar, né? Porque ainda não foi votada, tentar derrubar a urgência da anistia, que era de interesse do governo, na Câmara, e aprovar a PEC da blindagem, que era de interesse do Centrão. Então, o Centrão apoiaria o governo na PEC da anistia. O senhor estava se referindo especificamente a isso, quando falava sobre a posição do governo? E qual é a posição do senhor e o clima aí em relação à anistia? Júlia, é que efetivamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que foi que aconteceu na Câmara? Esse acordo foi feito naquela madrugada da ocupação no gabinete do deputado Arthur Lira, para que os líderes pautassem a anistia e as prerrogativas, porque naquela oportunidade eles tratavam das prerrogativas e depois substituíram a PEC das prerrogativas pela PEC da blindagem. Efetivamente, não tem nada a ver absolutamente. Eu sou contra a anistia porque é inconstitucional. É inconstitucional. O Supremo já pacificou uma jurisprudência quando derrubou o indulto que foi dado pelo Bolsonaro
a um deputado do Rio de Janeiro por ter atentado contra a democracia. Então, não dá para você votar uma anistia, porque, da mesma forma que a PEC da blindagem, você votando anistia, você vai encorajar a pessoas para, no futuro, tentarem outros golpes contra a democracia. Isso, efetivamente, não pode prevalecer. É fundamental que o Senado Federal pare isso, não paute a matéria. O presidente do Senado, de acordo com o regimento da Casa, artigo 48, ele pode vedar qualquer matéria flagrantemente inconstitucional, a tramitação dessas matérias. Então, eu acho que o governo precisa impor a sua pauta ao Congresso, precisa discutir com o Congresso como sair dessa agenda dos bolsonaristas e das pessoas que assaltaram o orçamento secreto dos últimos anos e estão com medo de responder por isso na Justiça. Agora o Otávio tem uma pergunta. Otávio. Senador, boa tarde. Senador, os deputados alegam que o STF chantageia o Congresso, né? Ou seja, como tem um controle das investigações e de processos penais, na hora de uma votação, os ministros impõem a sua vontade por chantagem. Só que esses deputados não apresentam o nome do ministro chantagista ou dos ministros chantagistas, mesmo com a aprovação dessa PEC. O senhor já ouviu esse argumento e acha que os deputados deveriam revelar o nome de ministros chantagistas? Olha, Otávio, nessa matéria eu falo com absoluta tranquilidade, porque na Lava Jato eu fui vítima de uma impiedosa perseguição. O Ministério Público abriu 41 investigações contra mim. Eu tive que responder a todas essas investigações. Em nenhum momento eu medrei, em nenhum momento eu tentei mudar a regra do jogo. Eu resisti como presidente do Congresso Nacional, condenamos o Dallagnol no CNJ, votamos o juiz de garantias, porque o que tinha havido era uma usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, e votamos o abuso de autoridade. A imprensa, naquela oportunidade, era contra tudo isso. O Congresso precisa responder com uma agenda, mas com uma agenda de interesse da própria sociedade, não com uma agenda que só interessa essa gente aí que praticou crimes e mais crimes nos últimos anos e querem se blindar em função de uma impunidade que a PEC da blindagem proporcionará.